Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai trazer um vídeo sobre o fundo imobiliário de tijolo RZAT da Risa Asset. E vamos trazer esse relatório que é do mês de dezembro, mas para quem não conhece esse fundo, ele só tem relatórios trimestrais. Ou seja, no mês de dezembro, na realidade, o relatório trata-se dos meses de outubro, novembro e dezembro, ou seja, do quarto trimestre de 2023. Mas antes de a gente entrar na leitura do relatório desse trimestre propriamente dito, vamos passar para vocês alguns números atuais desse fundo. No momento, o valor de mercado da cota é R$ 95,61. Como o valor patrimonial dele é de R$ 100,05, o P sobre VP dele está 0,96, indicando que ele está com um deságio de 4%. Isso sim pode ser um bom momento de entrada no fundo, porque ele está com esse desconto. Mas vamos ver se você se interessa ou não. E lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhum fundo imobiliário, inclusive do RZAT. Eu vou passar informações para vocês, passar números para vocês estudam mais e aí sim você decide se coloca ou não ele na sua carteira. No momento, o dividend yield anualizado dele dos últimos 12 meses é de 13%. E para um fundo de tijolo, 13% é um dividend yield bem bom, viu? Diga-se passagem, é um dividend yield bem bom, que a maioria dos fundos de tijolos são na faixa de 10%, alguns até menos. Então 13 ele tá até com uma sobra. Mas isso também tem a ver com essa questão que ele tá com deságio, ele tá barato. O patrimônio líquido atual do fundo é 371 milhões e ele não está conseguindo fazer novas emissões. Você vê que ele tem 6 emissões, mas como ele está sempre abaixo do valor patrimonial, a Risa não está fazendo emissões. Com certeza, a Risa, se tiver oportunidade, se ele passar acima do valor patrimonial dele, o P sobre VP, ultrapassar assim 1,02, 1,03, ele vai fazer emissão. Espere e aguarde. O número de cotistas dele é relativamente baixo para um fundo relativamente antigo. Você está vendo aí que o fundo teve início de atividades em julho de 2017, ou seja, é um fundo que está beirando 7 anos e ele tem apenas 38 mil cotistas. Tem o problema de ser base 100 também. E ser um fundo relativamente pequeno. Para ele ser um fundo médio, eu já considero pelo menos 1 bilhão. E ele ainda está bem baixo ainda, abaixo de 400 milhões. A liquidez diária dele é relativamente interessante. É de 1.330.000. O último dividendo distribuído por ele, que consta do relatório do mês de dezembro, mas só foi anunciado e pago no mês de janeiro. Nesse mês ainda não foi, porque ele anuncia dividendos apenas no 10º dia útil. Ou seja, só na próxima semana que ele vai anunciar dividendos. Então esse último dividendo foi de R$ 1,10, o que nos dá um dividend yield do mês de 1,14%, o que é, como eu falei para vocês, em relação ao dividend yield do ano, um dividend yield muito top para fundo de tijolo. Porque os fundos melhores pagam na faixa de 0,80, 0,85. Eu falo até melhores em termos de yield, né? Porque tem alguns fundos que são muito bons, mas não tem esse yield de 0,80, 0,85. Tem uns fundos bons que estão na faixa de 0,70, 0,75. Então o yield de 1,14 para tijolo é muito bom. Aqui você vê que a taxa de administração dele é bem boa, 1%, mas essa taxa de performance, pessoal, é pesada e eu vou provar isso para vocês quando eu mostrar a DRE do fundo. Esse 20% acima do IPCA mais 5%, o que dá atualmente cerca de 8,5%, é muito alto isso aqui. Trazendo mais alguns números para vocês aqui do relatório. Aqui você vê o dividendo distribuído no mês de janeiro, como eu falei para vocês. Ele mostra que apenas 9 ativos, mas na prática são 10. São 9 ativos imóveis e mais uma CRI, que equivale ao valor de um dos imóveis que ele tinha, que foi recomprado. A gente vai falar sobre isso também. Valor patrimonial já falei. Ele confirma que 100% do patrimônio líquido está alocado. A avaliação dos imóveis, apesar de eu ter passado para vocês que o patrimônio líquido do fundo é cerca de 371 milhões, incluindo a CRI, ele tem essa avaliação dos imóveis dele como se equivalesse a 600 milhões praticamente. Número de investidores a gente já tinha citado, vamos pular para a próxima parte. Essa retrospectiva do quarto trimestre de 2023 está muito top e ela é muito importante para a gente ler, então a gente vai ver com detalhes. Então, para com a história, os rendimentos do quarto trimestre foram impactados positivamente por uma recompra do imóvel que era localizado em Jataí, Goiás. O locatário era Granol. Isso foi mostrado num fato relevante do dia 21 de novembro de 2023. O valor da venda foi acima do valor da aquisição. Ele foi adquirido por 20 milhões e foi vendido por 23 milhões e 200 mil. Isso trouxe para o fundo um resultado extraordinário de aproximadamente 3,2 milhões, que equivale a 87 centavos por cota. Aí ele vai falar, esse evento reforça que ganhos não recorrentes são importantes para o fundo, caso o locatário opte por recomprar o imóvel antes do término do contrato de locação. Ou seja, esse ganho aí foi porque o locatário quis comprar o imóvel antes do fim do contrato. Se ele fosse carregar até o fim do contrato, aí ele pagaria o mesmo valor da recompra, ou o mesmo valor que foi comprado pelo fundo. Porque para quem não conhece, a gente vai mostrar daqui a pouco, o fundo trabalha com a mesma estratégia
lá do Fundo de Fazendas da RISA, o RZTR, que ele trabalha muito com sale and leaseback, quando uma empresa vende um imóvel para o fundo compra aquele imóvel, fica de posse dele, ele compra com desconto, a gente vai até mostrar mais detalhes disso aqui para quem não sabe, e o comprador fica com a opção de recompra do imóvel. Ele pode recomprar e para isso ele vai pagar uma taxa mensal, basicamente para o fundo, para garantir aquele poder de recompra. Caso ele não faça esse pagamento dessa taxa para recomprar, ele perde o direito de recompra. E aí o fundo pode vender do jeito que ele quiser. Aí ele fala dessa questão e fala que a Poligin é o único locatário que perdeu a opção de recompra, ou seja, a Poligin queria recomprar, mas perdeu o poder de recompra. Ele não disse por que ele perdeu, mas ele disse que perdeu. Antes, nos relatórios anteriores, eu sempre vi a Poligin que era o único que não tinha opção de recompra. Eu pensava que eles que não queriam ter tido essa opção de recompra, mas eles tinham, e eles que perderam a opção de recompra. Provavelmente não pagaram as taxas que garantem a opção de recompra. Após a efetivação da recompra pela Granol, os recursos foram integralmente alocados em CRIs do grupo Sodrugestivo, nesse modelo Build to Suit, que fica em Porto dos Gaúchos, Mato Grosso. Após o término da obra, a intenção do fundo é converter CRI em Sale and Leaseback, mas primeiro esse grupo aí tem que concluir essa obra. Aí eles querem transformar esse CRI em imóvel para o fundo, que aí ele vai e aluga para o locatário. Só tem atualmente só um imóvel que está nessa Build to Suit, de verdade, sem ser via CRI. A gente vai ver isso daqui a pouco, na continuação do relatório. No final do mês de dezembro, eles negociaram com a Confrio o aumento do aluguel mensal, que passou de 123.750 para 139.000, cerca de 16 mil de aumento, o que aumentou o cap rate da negociação de 9% para 10%. E esse incremento vai ser refletido no aluguel pago no mês de janeiro, que o fundo repassa aos cotistas no mês de fevereiro. Mas não é um valor assim que vai fazer uma grande diferença, porque 16 mil não é uma diferença tão grande assim nos rendimentos. É questão de centavos. Em relação à liberação adicional de 1,5 milhão da rede Monte Carlo, que é exatamente o único imóvel que tem Build to Suit, que está em construção, que fica em Corumbataí, São Paulo, o termo previsto da obra é abril de 2024. O último desembolso vai ser de 500 mil. Eles fizeram esse de 1,5 milhão, falta mais de 500 mil, que totaliza 15 milhões, que é o total do investimento aqui do fundo para ter esse imóvel da rede Monte Carlos, que é de posto de gasolina, se eu não me engano. Então aí ele fala quanto foi as distribuições do fundo durante os últimos 3 meses. Como eu falei que esse relatório é trimestral, ele pagou R$ 1,02 em outubro, R$ 1,20 em novembro e R$ 1,10 em dezembro. Esse R$ 1,10 que ele está falando em dezembro foi anunciado e pago em janeiro. Isso aqui é pagamento de janeiro. E para quem não sabe, nos 3 meses anteriores, ou seja, setembro, agosto e julho, o fundo estava pagando na faixa de 70 e poucos centavos, ou seja, ele teve um incremento aí nos rendimentos bem interessante nos últimos 3 meses do ano, e a gente vai ver uma coisa boa que eu vou mostrar para vocês da agorinha mesmo. Tá aqui o que eu prometi para vocês, as perspectivas de rendimentos que vão ser entregues pelo fundo durante o trimestre é de R$ 1,10 para os pagamentos que vão ser feitos referente aos meses de janeiro, fevereiro e março. O de janeiro é pago em fevereiro, o de fevereiro é pago em março e o de que ele vai receber em março, ele paga em abril. Tem esse detalhe também, né? Como a gente viu, o de dezembro é pago em janeiro. Então é como se fosse um mês em atraso aqui na questão. Mas ele está prometendo pagar R$ 1,10, o que é muito bom porque mantém um rendimento e bem acima daquele valor que a gente viu que ele pagou aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Eu falei para vocês, ó, no mês de julho, agosto e setembro, o fundo estava pagando abaixo de 80 centavos. Então ele teve um aumento bem interessante, bem relevante, e isso melhorou muito também o valor das cotas, né? Isso que não é bom pra gente. Ele estava bem descontado nessa época aí, nesse período, ele estava custando na faixa de R$ 88, ou seja, ele estava com um desconto de uns 22%. No começo do ano passado estava mais descontado ainda, mas era algo geral. Todo o mercado de fundos imobiliários estava bem descontado. Então eu não vou nem contar. Mas enquanto todos os fundos imobiliários de tijolos, a maioria estava muito bem, o RZTA estava sofrendo nesse período aí. Exatamente porque ele estava pagando muito pouco, muita gente deixou o fundo. Aí começou a render mais, aí o fundo se valorizou de novo. Agora você viu que ele está apenas com 4% de desconto, mas nessa época ele estava com 22% de desconto. Quem pegou nessa época tá fazendo a festa, com certeza. Trazendo para você a DRE do fundo, e tá bem mais interessante do que a última, porque na última trouxe apenas do trimestre. É horrível mostrando assim o trimestre como um todo, e aqui não, tá mostrando mês a mês. Isso fica muito melhor pra gente. A gente vê o seguinte, que no mês de novembro o valor da receita foi muito maior. Por quê? Porque o valor referente àquela venda do imóvel da Granol. Isso aqui é só o lucro, viu, pessoal? Só o ganho de capital. Não tá mostrando o valor da
da venda do imóvel, é só aquele valor que ele disse, foi o ganho de capital que foi feito. Então foi 3.224.000. Isso fez a receita do mês de novembro totalizar 7.181.000. E subtraindo as despesas ficou 6.882.000. Você vê que no mês de outubro, o fundo teve um lucro de 3,5 milhões praticamente. Isso dá o quê? Cerca de 94 centavos por cota, mas o fundo pagou R$1,02. Ou seja, ele pegou 8 centavos da reserva e completou o valor aqui. Já no mês de novembro, como teve esse valor muito maior, por causa desse ganho de capital, o fundo teve um resultado por cota de R$1,86. Muito top. E aí ele pagou R$1,20. Colocou 66 centavos em reserva. Agora, já no mês de dezembro, era o que eu queria mostrar para vocês. Ele recebeu o valor mais ou menos normal. Você vê que aqui é praticamente o mesmo valor do mês de outubro. Não tem muita variação, porque aqui não tem referência com a Selic, que teve queda. Só que teve esse valor absurdo de taxa de performance. Por isso que eu mostrei para vocês aquela questão da taxa de performance. A taxa de performance é cobrada semestralmente aqui nesse fundo da Risa Asset. É mais ou menos como o caso lá dos fundos da Valora. Eles cobram no último mês do semestre. No caso, eles cobram em junho e dezembro. E foi absurdo aqui. Para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre o valor foi cerca de 830 mil. E agora 1.750.000 praticamente. Mais do que o dobro. Não sei porque essa taxa de performance subiu tanto. Eu sei que teve IPCA negativo no começo do ano e agora não teve, mas mesmo assim subiu demais. Foi praticamente como você pagasse 2 taxas de administração. Acumulou 6 meses e ele pagou. Se você multiplicar 6 vezes 300 mil, dá praticamente isso aqui, né? E olha, o valor que ele paga de taxa de administração é menos de 300 mil. Então praticamente é como se tivesse pago 2 vezes aqui, 2 taxas de administração no semestre. Foi absurdo isso aqui. Isso causou o quê? Isso causou um dano aqui muito grande no resultado. O resultado veio ridículo, de 1.832.000. Isso causou um resultado por cota de apenas 49 centavos. E o fundo teve que completar muito para pagar R$1,10, que foi exatamente anunciado e pago no mês de janeiro. Ou seja, ele tirou da reserva que ele tinha feito aqui. Ele fez uma reserva de 66 centavos, ele retirou cerca de 61 centavos. Simplesmente isso. 61 centavos para cobrir aqui esse 1,10. Tá prevendo R$1,10, por quê? Porque se você pegar esse valor aqui, que vai ser mais ou menos o valor recebido em janeiro, e não tendo essa taxa de performance, o valor é praticamente R$1. Só que deve ter até aumento. Por quê? Porque teve aquele aumento, aquela negociação, 16 mil a mais. E tem a questão também, vai ter uma renda maior também por causa da receita financeira gerada pelaquela CRI de 23 milhões, que não vai dar só 13 mil aqui de receita. Então, combinando essas duas coisas, o valor do lucro no mês de janeiro deve vir maior e com isso ele consegue esse guidance aí dele de cerca de R$1,10, como ele prometeu. Aqui ele entra em mais detalhes em relação ao portfólio do fundo. Então, no quarto trimestre ele encerrou com 9 imóveis, sendo de 8 locatórios diferentes. Tem um locatário que tem 2 vezes. E com essa taxa média de IPCA mais 9,23%. E a CRI, daquele grupo com o nome estranho, é cobrado uma taxa média de CDI mais 4,50% ao ano, que é uma taxa quase que high yield aqui, praticamente high yield. Os 8 imóveis são nessa tese aqui do fundo da Sale em Lisbeck, mas tem esse imóvel de Corumbataí, que é na Build to Suit, que está em construção ainda com aquela previsão da conclusão da obra em abril. Com exceção da Poligin, que perdeu o direito de recompra, todos os 8 locatários pagam uma cobrança em relação à variação positiva do IPCA para manter essa opção de recompra do imóvel. Quem não paga essa variação positiva, ele perde o direito da recompra. Provavelmente por isso que a Poligin perdeu. Mas isso aqui só é pago quando tem variação positiva, ou seja, se o IPCA no mês dá negativo, eles não pagam esse valor aqui. Aí é sempre bom informar, e o fundo está informando que no final do mês de dezembro não havia ninguém com aluguel em atraso, isso é muito bom, e nem havia nenhum tipo de renegociação de dívida. E o fundo continua fazendo um acompanhamento dos 8 locatários de forma diária, com análise de crédito de forma trimestral e visitas em loco, normalmente, no máximo, uma vez por semestre. Em relação aos percentuais dos ativos do fundo, 93% atualmente está alocado em imóvel, são aqueles 9 imóveis que a gente acabou de citar aqui, e tem 6,3% em CRI. E ele tem 0,1 em caixa, que ele considera nada, né? Que a gente já viu que ele considera que esse não há valor em caixa. Totaliza o 100%. Aqui é um esquemazinho mostrando como é que funciona as teses do fundo. Então é bom mostrar para vocês, ó, aqui a Sale em Lisbeck, como é que funciona. A empresa vai e vende um imóvel para a Risa vai e aluga esse imóvel para a própria empresa, que ela tem até um fim do prazo de locação. Nesse fim de prazo, ela pode exercer
solicitar a opção de compra, ou seja, no caso de recompra do imóvel. E durante esse período ela paga o aluguel e paga mais aquela taxa para manter a opção de recompra do imóvel. Já na Build to Suit, a RISA normalmente faz o quê? Compra o terreno e entrega para a empresa. A empresa constrói o imóvel usando o dinheiro da RISA, que vai liberando em tranches conforme o andamento da obra. A gente viu que ela tinha mostrado aquela de Corumbataí, ela pagou a penúltima tranche no valor de 1,5 milhão e vai pagar mais uma tranche quando o imóvel for concluído, de mais R$500 mil, e totaliza isso 15 milhões. E aí ela vai, pega e faz o quê? Aluga aquele imóvel para a empresa. E aí é a mesma coisa no caso da Sale and Leaseback. E eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o RZAT na sua carteira de ativos? Tá pensando em colocar? E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora. Deixa aquele likezão que é muito importante. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e assistir assim que sai. Saiu o vídeo, você já assiste, não perde mais seu tempo e ajuda a aumentar o nosso engajamento aqui. E aqui a gente tem a localização dos imóveis. A gente vê que o de Corumbataí ainda está em construção. A gente vê a atividade do locatário, ó, é um negócio totalmente diferente. Ó, aqui, esse aqui é como se fosse industrial, né? Embalagens. Esse aqui distribuição de alimentos. Poderia caracterizar como industrial também. Agora, transporte urbano. Olha aqui, transporte urbano é a mesma empresa, ó. É a Andorinha Transportes. Exatamente, isso aqui é uma empresa de ônibus. Um negócio totalmente diferente. Agora, tem uma de logística, tem uma de bebidas, ó. E uma de infraestrutura de transportes, ou seja, é totalmente híbrido, né? Vários tipos de atividade totalmente diferentes. Aqui a gente vê as teses de investimento, você vê que a única que não é Sale and Leaseback é exatamente essa que está em construção. Os valores dos investimentos, o maior aqui de Minas Gerais, 150 milhões, é praticamente metade do fundo. Aqui temos os nomes dos locatários, lembrando que esses imóveis pertencem ao fundo, né? O fundo comprou os imóveis. Aqui a gente vê a questão da opção de compra, somente a Poligem perdeu a opção de compra, que eu nem sabia que ela tinha perdido, eu pensava que ela nunca teve, mas ela perdeu a opção de compra. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão que é muito importante. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e até o próximo vídeo do RZAT, que deve ser lançado provavelmente no final do mês de abril para começo do mês de maio. Assim, eles atrasam muito depois que o trimestre é concluído. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!